franco com vocês. Só tinha um ponto na escalação de ontem que gerou questionamento pelo chat, pelas mídias sociais, né? Inclusive no chat da Dali, que foi a questão da manutenção do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro não vive um grande momento, e quando se fala de domínio orientado, eu entendo que assim, é o cara que melhor faz esse atributo. Em domínio orientado, eu acho que o Everton Ribeiro, inclusive, supera o Arrascaeta. Mas vive um momento técnico horroroso. Teve um lance que ele perde uma bola de forma bizonha. Não sei se ele desequilibra, se a chuteira agarra na grama. Eu sei que ele fura uma bola, que era um gol claro, que ele acaba desperdiçando, e depois ele me faz uma pintura como aquela, num gol que ele acaba pegando de letra, colocando fora do alcance do goleiro, bem no cantinho. Foi um golaço, né? Aquele lance do Everton Ribeiro, mas não foi suficiente para que eu pudesse atribuir a ele uma grande atuação, um grande jogo. Não foi isso que aconteceu. O Everton Ribeiro continua a deixar muito a desejar. E aí, pegando um gancho no que você falou, Renanzinho, para mim, cara, você falou que o seu meio de campo seria quais jogadores? Como é que você entende que escalaria? Seria o Pulgar como primeiro volante, o Vitor Hugo como segundo volante e um pouco mais à frente o Gerson e o Arrascaeta. Esse seria o meu meio de campo. Eu acho que esse quarteto vai acabar vingando, tá? E aí eu tô contigo nessa. Eu entendo que com o Gerson estando à disposição, o Sampaoli deve estar utilizando tanto o Gerson quanto o Arrascaeta, porque o Everton Ribeiro vive um momento muito ruim. O Everton Ribeiro hoje vive um momento muito mal, e aí eu não sei qual vai ser a dupla, né, de ataque que ele vai acabar optando. Se ele vai permanecer com um cara de velocidade, aí no caso aí o Cebolinha e o Pedro, o Cebolinha e o Gabigol, ou até mesmo um Pedro e Gabigol com Cebolinha no banco de reservas. A gente vai ter que aguardar um pouquinho, mas tirando isso, me agradou muito ontem também. E aí eu tô contigo, Renan. E eu vi algumas pessoas criticando, inclusive, a partida do Vitor Hugo ontem no chat, falando que ele não marcava bem. Cara, ontem ele foi o cara que roubou 4 bolas, se eu não me engano. Ele roubou 4 bolas ontem e o nosso queridíssimo Pulgar roubou 3 bolas do adversário. E ontem eu vi ele dando velocidade na transição. Nós reclamamos, e eu reclamo muito aqui, né, da deficiência que o Flamengo tem nessa transição defesa-ataque, da forma como o Flamengo sai de forma lenta, e isso ontem não aconteceu. Porque o Vitor Hugo, todas as vezes que recuperava a bola, ele fazia uma transição mais rápida, ele gerava opções, ele tem o passe vertical, coisa que a gente não consegue ter em muitos momentos do jogo. Então, eu gostei demais da partida do Vitor Hugo ontem, estou contigo nessa. O Cleitinho também concordou muito comigo, apesar de ter uma galera que, infelizmente, né, quer relutar, pelo menos com o que eu assisti ontem, e querer acreditar ele uma partida ruim. Eu não concordo com isso, com todo respeito à opinião de tudo e de todos, né? Mas eu não concordo. Eu acho que ele foi um dos destaques, inclusive, na partida de ontem. Pulgar já é a terceira partida que faz, apresentando um bom futebol, e isso é positivo. Ao meu ver, assume a titularidade no lugar do Thiago Maia, sendo bem honesto com você. Por mais que o Thiago Maia esteja à disposição, né? Se for para jogar de primeiro volante, eu permaneceria com o Pulgar. Não sei se vai acontecer. Pode ser que com o retorno do Thiago Maia, o Sampaoli acabe optando por jogar o Pulgar com o Thiago Maia. O que fica cada dia mais claro para mim é que o Vidal não tem condições de ser titular nessa equipe. Então o Vidal é aquele jogador que acabou se transformando, Diego. Um jogador de 10, 15 minutos ali finais, né, do segundo tempo, ele poder entrar para cadenciar um pouco o jogo, enfim, para poder estar atuando, mas como titular, eu não vejo mais espaço e possibilidade de que o Vidal faça esse papel. Mas, dito isso, eu sou obrigado a também citar o Matheus Cunha, que, para mim, ontem com os pés mostrou que é até mais seguro do que o Santos, tá? Com os pés. Com a mão, teve 2 manchetes ali que ele fez, eu sei que foram lances muito rápidos, mas, de qualquer forma, não foi mal. Fez uma grande defesa no chute de fora da área perigoso, a bola ia no cantinho, ele foi lá e tirou aquela bola. Para mim, teve uma boa apresentação e eu torço e espero que o Sampaoli reconheça o que o Matheus Cunha acabou fazendo ontem. Está todo mundo na expectativa, inclusive eu, da chegada do Rossi. O Flamengo trouxe agora um novo preparador de goleiros. Não sei se o problema está na preparação dos goleiros, sendo muito honesto, muito franco, mas a verdade tem que ser dita aqui. O Santos
ele está oscilando muito nesse início de 2023. Eu condiciono a ele algumas falhas fatais que prejudicaram os resultados da equipe do Flamengo. E ninguém vai tirar isso da minha cabeça. E ponto final. No jogo contra o Atlético Paranaense, ele não tinha nada que estar ali no meio da área, tentar prever, né, o desfecho da jogada e, por não estar na sua posição debaixo das traves, o menino lá, o Vitor Roque, acabou tocando a bola de forma, né, meio que sem querer, e a bola foi morrer no fundo das redes, e aquilo ali atrapalhou o resultado que o Flamengo vinha construindo, que parecia ser positivo, dado toda a dificuldade que é jogar na Arena da Baixada. O Flamengo até ali tinha um jogo controlado, e depois o Flamengo se perde, e os caras acabaram, né, revertendo o resultado, e infelizmente a gente acabou saindo de lá com uma derrota. Então isso é negativo. Então esses são meus pontos com relação ao jogo de ontem. O Alex Barbosa falou, com o futebol de ontem ainda não ganha nada. Concordo, Alex. Concordo, só que assim, eu acho que além do futebol de ontem, que não foi bom, e eu estou fechado contigo, o Flamengo não jogou um grande futebol, um futebol encantador, como deveria ou gostaríamos que fosse, até mesmo pelo nível do adversário, com todo respeito à equipe do Goiás, mas a gente conseguiu uma vitória depois de muito tempo. Isso é positivo. Uma outra coisa que eu espero que tenha, né, ajudado foi a questão do 4-4-2. O Sampaoli, ele gosta de jogar com 3 zagueiros. E eu acho que até talvez ele pudesse fazer dar certo. Se ele tivesse tempo de treinar a equipe, tempo de acertar. Esses jogadores já apresentaram, e não é apenas com o Sampaoli, dificuldades de entendimento tático. Aí a gente teve o Paulo Souza, tivemos o Vitor Pereira agora mais recente, e essa dificuldade ficou clara e notória. Sem você ter a possibilidade de treinamento, de ajustar o posicionamento, de acertar e de dar tempo aos atletas, eu acho que talvez você, né, insistir no 4-4-2 possa ser mais positivo. Agora, a verdade tem que ser dita também, que eu falei isso, inclusive isso ontem, e aí eu não vou tirar toda a pressão que eu faço junto à diretoria do Flamengo. O Flamengo hoje não tinha um lateral no banco de reserva. Não tinha um. O Léo Pereira, depois que foi tirado o lateral, o Léo Pereira acabou jogando de lateral improvisado. Foi isso que aconteceu, porque o Flamengo não tinha sequer um lateral no banco. Nem o lateral direito e nem o lateral esquerdo. E aí, isso tem que estar na conta da diretoria. Isso tem que estar na conta do planejamento, que é muito mal feito pelo departamento de futebol do Flamengo. A gente tem que continuar pontuando isso e cobrando para que esses caras melhorem a porra das contratações agora na janela de meio do ano. Porque é um absurdo um time como o Flamengo não apresentar jogadores para a posição que deveria. E com todo respeito, o Flamengo carece sim de várias posições. Hoje a gente tem um gap grande. E para um time que entrega mais de 1 bi, né, de receita bruta, um time que é superavitário hoje em dia, acima de 100 milhões, ele deveria estar muito melhor formado ou provido de opções do que o Flamengo está hoje. E, infelizmente, esse é um ponto a ser destacado, que eu vou sempre bater nessa mesma tecla.